Nós vamos trabalhar, irmãos, com os temas que eu considero bastante agressivos. Mas antes de começar o texto, vamos só dar uma olhadinha de novo no texto bíblico, porque ele é importante para embasarmos o nosso pensamento. Então, vejam os senhores, o apóstolo São Paulo escreve aos moradores de Corinto, que passava por provas, por lutas, por tentações, por perseguições, e aqueles acontecimentos que chegava à classificação do trágico, do dolorido, mas não afetava o relacionamento deles com Deus, não mexia com o potencial deles diante de Deus. Aí ele faz uma conotação que eu achei bonitinho, tipo assim, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Não é um mérito do obreiro, do crente, do salvo, ser forte espiritualmente. A glória dessa situação é de Deus, mas ele diz assim, em tudo, não é em algumas coisas, não é em alguns lances, em tudo somos atribulados, mas tem uma vírgula e uma conjunção, mas não angustiados. Olha o primeiro comparativo, tribulação sim, angústia da alma não. A alma salva, ela consegue sofrer a tribulação sem perder a postura de salvo. Atribulado sim, angustiado não. Atribulado é uma pressão externa em cima dos nossos afazeres, modo de pensar ou de viver. Angústia não, angústia é doença interna, é algo que está dentro de nós. E é muito comum os pregadores fazer uma colocação num texto bíblico que não está como fazem, apesar de não ser mentira, é verdade. Os pregadores, quando eu falo os pregadores, são qualquer pessoa que gosta de pregar como eu. Eles utilizam a seguinte expressão: a boca fala. Então está esse versículo na Bíblia. Sabe por que não vai mostrar? Porque ele não está na Bíblia. Pelo menos desse jeito. Mas e como é que está na Bíblia, Rodrigo? Na Bíblia está assim: daquilo que há no coração, disso fala a boca. Repetindo, daquilo que há no coração, é disso que fala a boca. A tradução popular é: a boca fala o que tem no coração. Mas esse versículo dessa forma não está assim. Então o que acontece? Se um crente tem angústia, a coisa mais difícil é alguém ser amigo dele, porque a angústia cria mau humor, gera instabilidade. Você começa a desconfiar das pessoas, das amizades, e começa a viver uma vida desregrada, totalmente fora do contexto. Mas olha o número 2: perplexos, sim, mas não desanimados. Às vezes nos assustamos com o que está acontecendo. Às vezes, é de pôr a mão na boca, mas não perde o ânimo. O desânimo nos conduz à inércia, a não fazer nada. E não fazer nada nunca resolveu o problema. Não existe problemas que são solucionados não fazendo nada. É preciso fazer alguma coisa. E ele vem ainda mais: perseguidos sim, mas desamparados não. E o que mais? Abatidos sim, destruído não. Somando isso, eu vejo quem na minha frente?
Uma pessoa sofre tribulação, mas não é angustiado. Às vezes fica perplexo, mas não desanima. É perseguido, mas não se sente desamparado. Acha que ainda tem alguém que gosta dele em algum lugar. Abate, mas não se sente um destruído. Essa pessoa nunca vai ter estresse, nunca vai estar ansiosa e nunca vai entrar em depressão. Por conseguinte, essa pessoa nunca vai pensar em matar, nem em morrer. O que me leva a pregar isso para a minha igreja são dois motivos. O primeiro deles é a quantidade de suicídio no mundo evangélico que está acontecendo. Considerando os anos anteriores, eu chamaria em larga escala. É difícil uma semana que não se vê uma notícia de que alguém tenha suicidado. De modo popular, até fora da igreja, toda hora tem um suicídio em algum lugar desse país. As pessoas estão passando momentos de muita angústia dentro delas, incompatibilidades dentro de cada uma. A outra razão, vocês sabem, isso não é uma propaganda, muito embora a propaganda aqui nesse caso também não é inadequada. Eu tenho um filho psicólogo que fez especializações em doenças mentais pela Universidade Federal de São Paulo. Ele tem um conhecimento razoável, ele é gabaritado para tratar disto. É o Dr. Jimmy Carlos Magalhães, presbítero da igreja. Quando ele atende um paciente, se o assunto é espiritual, ele como psicólogo não pode atender, mesmo sendo presbítero. Às vezes o crente fala assim, não, vou procurar um psicólogo crente, porque ele já ora logo. Se o conselho souber que ele está orando por você no consultório, ele pede a carteirinha. Ele não pode misturar, então ele manda para mim. Por isso vocês veem cada quarta-feira pessoas diferentes que entram na minha sala aqui. Por quê? Porque é assunto que está fora do âmbito psicológico, não está na psique da pessoa. Mas quando eu pego alguma coisa aqui que não é de ordem espiritual, eu encaminho para ele. E foi isso que levou o Senhor a pregar para nós? Não. Foi o modo como ele fala comigo. Ele diz, pai, de cada 10 pacientes meu, 8 é evangélico. Ou seja, tem muito crente na fila de orientações psicológicas. O que será que está acontecendo? Nem todos estão depressivos, alguns apenas estressados, outros é a ansiedade. Mas esses três, ou essas três modalidades de sofrimento da alma, é uma cadeia, um atrai o outro. Quem está ansioso hoje é um forte candidato à depressão amanhã. E vocês poderiam perguntar, pastor, mas em linhas gerais, o que causa mais ansiedade, estresse e depressão? Bom, em linhas gerais, é o excesso de informações. Você recebe informações demais, o cérebro é limitado, não processa todas as informações, você passa a acreditar na informação sem processá-la. Se alguém falar assim, olha, o governo vai cortar a aposentadoria de todos os aposentados, a maioria das pessoas acreditam, porque eles não processam a ideia de que não é possível isso em condição nenhuma, porque contra direito adquirido, o advogado que me diga, não há lei. Ninguém pode fazer isso. Pode apertar o futuro, mas destruir o passado não. É direito adquirido, desde que tenha sido legal. Desde que tenha sido legal. Se alguém falar que vai acontecer uma epidemia em Ermelino, o crente já começa a preparar as malas para sair. A mente dele não consegue processar
epidemia de quê? Está começando onde? É de sarampo. E tu desesperado, mas tu não já foi vacinado? Já. Então, está preocupado com o quê? Olha, irmão, diz que está vindo aí varíola, está matando todo mundo, tem que vacinar todo mundo. Você já deu varíola? Já. Você sabia que quem já deu varíola não dá mais? Não sabia. Já sabia que quem deu sarampo não dá mais? Sabia que quem teve cachumba, parotidite epidêmica, vulgo papeira, também não dá mais? Mas o desespero roendo a unha. Então o excesso de informações não nos capacita a processar, a calcular, a avaliar cada uma. Ó, lembra de um pregador que falou assim, ó, Jesus vai vir em 1984, precisamente em outubro. Reuniu os crentes da igreja tudo, vestiu de branco, foi por cima do monte e passaram a noite lá olhando para o céu, porque Jesus ia voltar. Um presbítero, amigo meu, veio lá me despedir. Pastor Magalhães, eu vim me despedir. Nesta noite eu não sei se eu subo e o irmão fica, ou se o irmão sobe e eu fico. Eu vim aqui dar um abraço no irmão. Eu falei, rapaz, vai cuidar de sua casa, de sua família, porque do dia e hora ninguém sabe. Mas a gente não consegue processar o que está na Bíblia. É o que falaram e a gente gruda naquilo. Então o excesso de informação arrebenta com a estrutura espiritual da pessoa. Eu vou chamar de emocional, tá? Porque é inclusive mais prática e mais real. Qual é outra coisa que também